Empreendedores e empreendedoras, está no ar mais um podcast Mundo Empresarial e nós estamos aqui hoje com 3 pessoas muito bacanas, mas lembrando sempre também que nós estamos na técnica com o Lucas Quiles, com o Aldo Filmes e com a Ale, que está cuidando das fotos, dos bastidores, das câmeras. Bom, agradecendo também os nossos patrocinadores, a InTime Solution e a BioLeve, que daqui a pouco eu falo mais sobre eles. Esse é o segundo take, porque o primeiro eu errei, porque eu comecei a falar demais e me perdi, então a gente voltou. Eu tô aqui ao meu lado, o Sérgio Marum, diretor, o Hélio Basílio, CEO e fundador, diretor também, e o Fábio Vasconcelos, né, tá aqui, que é o Brad Pitt, né, que vocês viram aí, vão ver a hora que aparecer ele, que é o Brad Pitt de Campinas. O Sérgio não queria falar, tá aqui do meu ladinho, já pus ele aqui do meu ladinho, porque se ele quiser sair, eu seguro ele aqui, e o Hélio Basílio, que eles falam que é o porta-voz da empresa. Essa galera, eles são responsáveis pela VTX Administradora, que é uma empresa administradora de condomínios, especialista no setor imobiliário. Então, sem mais delongas, vamos apresentar aqui então. Abre aí pra geral, meu querido Aldo Filmes. Aqui ao meu lado, Sérgio Marum, é isso? Aqui, Hélio. Dá um oi lá, Hélio. Levanta a mãozinha pra galera ver quem é quem. E aqui nós temos o Fábio Vasconcelos, né? Que são os responsáveis pela VTX Administradora. Galera, muito obrigado a presença de vocês aqui. É um prazer conversar com vocês. Desde a hora que vocês chegaram aqui. Vocês chegaram aqui, uma energia super bacana, um alto astral, a galera animada. Então eu tenho certeza que esse papo vai render, certo? Foi o pão de queijo. O pão de queijo. E vai chegar o bolo. O Gaúcho falou que vai mandar bolo aqui pra gente. Então depois vai ter um bolo de cenoura quentinho pra vocês aqui também. No intervalo a gente vai comer um bolo quentinho com café da Dona Anice. Certo? Bom, vamos começar por quem? Vocês falaram que queriam começar pelo Hélio, que é o fundador, Hélio Basílio. Sou certo? Voluntário, então. Sou voluntário. Exatamente. Então, assim, primeira coisa que eu quero saber é o seguinte: como é que começou, né, a VTX? Como é que começou a sua história, né, a história de vocês no empreendedorismo? Como é que começou esse trabalho legal que vocês fazem hoje aí? André, nós começamos numa outra empresa, tá? Uma empresa lá de Campinas. Essa empresa foi adquirida, ela virou uma multinacional e nós crescemos dentro dessa empresa e expandimos essa empresa pelo Brasil todo. Então nós viemos realmente do mercado de administração de imóveis, de propriedades, de condomínios, associações, malls e era mais um mercado comercial. Tá. Nós trabalhamos juntos por muitos anos, até que chegou um momento que a qualidade de vida nossa estava bem preocupante. Vocês estavam e estávamos em Campinas, mas eu, por exemplo, eu viajava 3 semanas no mês. Tá? Eu ficava uma semana no Nordeste, outra semana no Rio, outra semana em Minas Gerais. Meu Deus. E ficava uma semana na base, quer dizer... e eu queria ver meu filho crescer, ficar um pouco mais próximo da família. Então chegou uma hora que realmente a gente teve que tomar as rédeas do nosso destino e fazer do jeito que a gente gostaria de fazer. Então, basicamente foi isso. A gente se reuniu, tivemos uma oportunidade de ouro e a gente quis aproveitar essa oportunidade. Nós tínhamos clientes fiéis a nós já há muitos anos e alguns vieram conosco e acho que daí surgiu a empresa. Aí que surgiu. E vocês duas figuras que estão com você aqui saíram da onde? Como que vocês... A gente vai entender como é que começou a empresa primeiro, depois eu quero saber um pouquinho da experiência de cada um, né? Eu em 2011... eu vim do mercado nada a ver, editorial. Minha família tinha uma editora e eu era gerente administrativo e financeiro da editora. Aí houve uma mudança interna, eu saí da editora, passei 2 anos trabalhando em construtora, trabalhava na parte de licitação pública. Certo. E entrei nessa empresa de Campinas antes de ser adquirida pela multinacional. O Hélio não estava nessa época, ele teve uma saída e depois voltou. E nessa época era uma empresa que atuava só em Campinas praticamente. Aí depois o Hélio voltou, o Sérgio já estava lá também, o Sérgio estava antes de mim. Quando houve a aquisição da multinacional e houve essa expansão, eu fui o regional que foi cuidar da cidade de São Paulo. Que foi uma experiência fora do comum, porque é totalmente diferente do que a gente estava acostumado aqui no mundo de Campinas, lá de Campinas, né? E passou esse período, a gente decidiu, como o Hélio disse, depois de um tempo, abrir a empresa, mas houve uma
a gente pôde verificar nesse tempo, a gente adquiriu uma experiência relacionada ao que não se deve fazer também. Então a gente aprendeu muita coisa. Isso é importante, né? E muita coisa que não se deve fazer. Eu acho que isso foi o grande lance da empresa. Abrir administradora, hoje em dia, tem 1 milhão de pessoas abrindo. Tem. É fácil, é barato. Abrir. Agora, fazer administração de empreendimentos em geral, condomínio residencial, comercial, malls, shoppings, não é tão simples. Aliás, não é nada simples. Eu imagino. E então, saber fazer ou achar que sabe fazer é uma coisa e não fazer errado é outra coisa. Então, isso foi um dos motes assim, da abertura da empresa. E como ele falou também, você abrir a sua empresa, dar o ritmo que você quer dar, no caminho que você acha que deve ser trilhado, te dá uma qualidade de vida, inclusive familiar, melhor. Com certeza. Muito legal. Isso já é uma visão empreendedora, né? Você já vê os erros, né, da onde você tá. A gente conversa muito aqui com empresários que, quando estavam trabalhando, né, para outra pessoa, ainda não tinham a sua empresa, já tinham essa visão de ver que se fosse minha eu faria isso, se fosse minha eu acertava nisso, isso aqui. Isso é um grande ponto para que seja a futura empresa seja um sucesso, né, Fábio? E você, Sérgio? Da onde vem todo esse charme? Da onde que vem todo esse... tá vendo? Ele não queria falar, então ele veio do meu lado aqui. Gostei. Da onde veio as suas experiências? Não quero falar nada, mas ele tem descendência grega, viu? Não quero dizer nada. Então tá. É isso aí. Mas, André, a minha trajetória é bem semelhante à do Fábio. Também iniciamos juntos lá numa empresa antes dela se tornar multinacional. E a nossa, eu diria, nossa simbiose em relação ao nosso trabalho, eu, Hélio, Fábio, a gente tinha, primeiro, os mesmos problemas, né? E, consequentemente, a gente tinha muitas ideias para que aquilo não acontecesse, ou que aquilo... Mas, muitas vezes, a gente estava, vamos dizer, meio um pouco travado, uma coisa assim, em função de toda a estrutura da empresa. E a gente também teve um movimento que eu acho que foi o jeito que a gente né? E o jeito que a gente trabalha, a gente conseguiu um relacionamento com os nossos clientes muito importante e muito interessante. Porque a empresa é super importante, onde a gente estava, mas o relacionamento nosso relacionamento com cada um dos responsáveis dos empreendimentos, às vezes a gente não percebia, mas era uma coisa muito forte, muito realmente que nós fomos ver, vamos dizer assim, perceber isso depois, quando a gente até abriu a empresa. Porque a gente começou a perceber que a empresa, né, ou vamos dizer assim, o logo estava ali, mas as pessoas queriam conversar com o Sérgio, sim, com o Fábio, sim, com o Hélio. Isso já ainda na outra empresa. Foi quando a gente começou a perceber que você falou, não, então, a gente vai levar essa sua demanda para a diretoria ou para a empresa. E o pessoal falava, acho que você não está entendendo, Sérgio. Eu quero que você veja e você resolva. Você sempre resolveu aqui, agora vamos lá, toca aí, vamos... E isso tenho certeza que aconteceu com o Fábio, com o Hélio principalmente, e que isso gerou mais confiança no nosso trabalho e no nosso desempenho. Consequentemente, essas pessoas acabaram vindo com a gente na hora que a gente resolveu abrir a empresa. Porque do mesmo jeito que ele queria falar com o Sérgio, com o Fábio, com o Hélio, na hora que a gente abriu a empresa, eles continuavam falando com o Sérgio, com o Fábio, com o Hélio. Sim. E isso dava para eles uma continuidade, tá certo? Uma segurança que eu acredito que esse foi um grande sucesso no nosso início dessa trajetória que vem crescendo
consistentemente. Com certeza. E daí vocês, a empresa que vocês estavam foi vendida, isso? Ela se tornou multinacional. Aí a demanda ia ficar muito grande, é isso? Não, a demanda, houve uma expansão nacional. Foi muito importante essa expansão nacional para nós também, porque nós podemos ocupar cargos de destaque lá, todos nós. Eles viraram regionais, eu virei o diretor Brasil, ou de operações, por exemplo. Por isso que você viajava. Eu viajava bastante, porque eu tinha vários regionais, eu tinha que visitar as regionais. E foi muito enriquecedora a experiência. Em ambos sentidos, como o Fábio falou, né, realmente aprendemos como fazer e aprendemos com os erros. Tá? Então amadurecemos muito. Agora, o que a gente percebeu também é que, além de termos de alguma forma fidelizado alguns clientes, que acabaram migrando com o tempo para nós acabamos fidelizando também as pessoas que a gente desenvolveu ao longo dos anos. Se você pegar hoje o staff da Vortex, VTX, que de Vortex trocou de nome para VTX, você vai ver pessoas que trabalham conosco há mais de 10 anos. Tá? Que foram pessoas que a gente participou do desenvolvimento, né? Porque quando uma empresa cresce, você tem que saber fazer tudo. Então eu tenho a impressão que nós três passamos por todas as áreas da empresa e sofremos todas as dores de crescimento na outra empresa. Sim. Isso fez com que as pessoas nos respeitassem muito. Então, muitas migraram e ainda estão migrando até hoje. À medida que a gente vai crescendo, que é o que está acontecendo, que a gente está aí, acho que 25 pessoas já com a gente, mais ou menos isso. À medida que a empresa vai crescendo, essas pessoas vão querendo vir trabalhar com a gente, de alguma forma. A gente liga ou elas nos procuram e a gente tem um relacionamento muito tranquilo com as pessoas, muito aberto. E principalmente, né, a gente não quer que essas pessoas sofram eventuais dores que a gente já sofreu. Então, de certa forma, a nossa retenção de colaboradores é muito alta. O turnover é baixíssimo. É claro que tem turnover, é óbvio. Tá? O mercado está aí, né? Às vezes a pessoa até sai do segmento para trabalhar em outro segmento, mas nosso turnover é muito baixo. Então, de certa forma, a gente está conseguindo reter os talentos, está continuando a desenvolver esses talentos e os nossos clientes, ainda bem, né, eles nos oferecem mais empreendimentos que eles têm. Então, às vezes, o cliente ele tem um empreendimento com a gente, gosta, passa outro, ou indica, e acaba que a gente está crescendo meio que organicamente, num ritmo bastante acelerado desde que a gente abriu a empresa. Já temos para o ano que vem um crescimento de 17% garantido, porque a receita do nosso negócio, como é administração de propriedades, ela vai empilhando, né? Então, à medida que você fecha o negócio, você empilha a receita, né? Não é projeto, né? Entrega e acaba, né? Então, é uma coisa meio contínua. Isso é legal. Então, a gente tem já um crescimento de 17% para 2024 e esperamos ainda aumentar mais esse percentual para que a gente dê sustentabilidade nos nossos objetivos aí, que são grandes. E eu queria saber como é que se dá, então, essa junção, né? Como é que vocês sentaram um dia, estavam jantando, estavam tomando assistindo futebol, o que vocês estavam fazendo? É curioso. Eu ia perguntar para você mesmo, Fábio. Mas como é que saiu isso? Caiu na pessoa certa, porque eles não teriam de coragem de falar. É ótimo, então eu quero saber. Engraçado, né? É surreal. Chamaram a gente para uma reunião na empresa. E desligaram a gente juntos. Nós três. Caramba! Aí os três foram fazer outra reunião em seguida. Mas que coisa, hein? Aí eu puxei da cartola o planejamento estratégico da empresa. Você já estava com Já estava tudo feito. Só pra gente entender, essa empresa que vocês trabalhavam, elas faziam o que exatamente? Não precisa falar nomes se não quiser. Exatamente. Mas ela fazia o que exatamente pra gente entender o que... Exatamente o que a gente faz. A administração também. Também. Daí eles cresceram, começaram a administrar pra todo lado, é isso? Eles cresceram e... eu espero que eles estejam bem, tá? Mas eles continuaram, acho que, crescendo organicamente. Acho que a gente deu a nossa contribuição, demos o nosso melhor lá enquanto estivemos lá. E chegou a hora da gente fazer a nossa. Que interessante. Daí vocês foram desligados juntos. Vocês tinham tempo de casa, então, né? Sim, mais de 10 anos. Nossa Eu, senhora. pelo menos, mais de 10. E uma curiosidade até é que, obviamente, a gente não
foi desligado, assim, como você fala, bom... Não, a gente sabia. Vamos entender, a multinacional ela tem ciclos, tá? E o sócio fundador que vendeu a empresa para a multinacional, ele foi desligado um ano antes. Então... Entendeu? Ia começar... E ao mesmo tempo eles trocaram toda a hierarquia, inclusive de baixo. Então, ficou, acho que tem 1 ou 2 pessoas da nossa época lá hoje. Mas é curioso, emblematicamente falando, nós 3 estarmos na mesa no dia e não tinha outra pessoa. Se tivesse uma quarta, talvez estivesse aqui junto com a gente. Vocês foram desligados assim, juntos, né? Na mesma mesa. Simultaneamente. Não foi assim? Não, essa que é a curiosidade. Não. Foi uma reunião em conjunto, assim, né? Foi um comum acordo. Quase que uma confraternização. Saímos de lá direto pro restaurante. Então, eu sabia que em alguma mesa de restaurante, bar, essa conversa deve ter andado, né? É curioso, né, cara? Porque, nossa... Mas sabe que tem interessante, super legal? Após isso, depois que a gente saiu mesmo, porque a gente continuou alguns dias depois ainda, né? Fizemos a transição. Tudo certo, tudo tranquilo. Aí a nossa sala de reunião passou a ser uma padaria no centro de Campinas, que o pessoal usa para isso mesmo, tem Wi-Fi, o pessoal trabalha lá. E a gente ficou algumas semanas, né? Fazendo reuniões lá. Com clientes, entre vocês? Não, entre a gente, conversando com outras pessoas, vendo como que a gente poderia fazer, desenhando. Porque eu tô falando, não é tão simples assim. Jamais. Né? Você tem que desenhar alguma coisa inicial, baseado no que você conhece, mas o mercado, só Deus sabia o que ia acontecer. Né? Então foi interessante. Foi interessante porque a gente começou a pesquisar onde nós vamos instalar a nossa empresa, tá? E aí a gente pensou, não, vamos para algum escritório virtual. Escritório, para não ter escritório físico, né? Coworking. Vamos para coworking. Isso faz 5 anos, foi o quê? 2019? Antes da pandemia. 2018, isso, 2019. Aí chegamos, vamos para um coworking. Aí a gente falou com algumas pessoas amigas nossas que já estavam atuando como síndicos profissionais. E não faz coworking porque a administração de condomínio, o pessoal gosta de ir no escritório, tem que ter aquela sensação palpável. É uma responsabilidade. Aí eu falei, tá bom. Aí vamos alugar uma sala, né? Aí a gente foi alugar uma sala e não achou a sala. Tinha para vender. Aí eu falei, tá bom, então vamos comprar a sala. Aí a gente comprou a sala. Aí começamos uma sala de 40 metros. Sim. E que foi a sala que a gente gostou na época, né? Compramos a sala. E aí em 2 anos já não cabia. Já cresceu apertado. Aí entrou a pandemia, aí... Então, 2 coisas que eu achei interessantes na história de vocês é assim, primeiro, vocês foram desligados e vocês aparentemente não se desesperaram, né? Não foi uma coisa assim, puta, e agora lascou o que eu vou fazer da minha vida, eu fui pra criar, não sei o quê. Vocês já... tinha uma solução, né? Já saíram já com uma solução. Nós antevimos, né? Porque quando você teve a sinalização de que o sócio fundador da empresa lá foi adquirido, tinha sido desligado, a gente já percebeu o movimento, né? A gente sabia que era uma questão de tempo. Esse desligamento provavelmente foi por conta de tempo de casa, custo, salário? É uma questão de estratégia da multinacional. É uma questão de... Ele cumpriu 5 anos e aí a gente ficou... No 6º ano a gente foi. Era uma questão de tempo. Sim. E todo mundo foi sendo trocado aos poucos. Então vocês já imaginavam que isso já. Nesse 1 ano, depois da saída desse nosso diretor-presidente, houve todo um movimento nosso no sentido de... Pessoal, e aí? Vai rolar, né? Alguma coisa vai rolar. Então, às vezes, né? E a gente, eticamente, profissionalmente, a gente não transmitia isso para os nossos pares. Nem colaboradores, nem subordinados diretos. Não, ficava de boa. Então ficava com a gente, vamos tocando, vamos em frente. E existia, inclusive, projetos e uma série de coisas. Mas a gente tinha as nossas reservas, né? No sentido de não ficar também querendo... Não só financeiramente, mas não ficava iludido, né? Com aquilo que poderia acontecer. Então, paralelamente, a gente conversava muito, né? Mesmo, né? Nessa padaria que a gente... Sabe aquela história, quem sabe um dia? Quem sabe um dia, né? E isso foi gerando, sabe, um pouco mais de consistência. E algumas coisas que a gente começou a perceber que a coisa era factível. Né? E isso foi nos dando um pouco de serenidade para saber para onde estava caminhando as coisas.
e, ao mesmo tempo, um pouco mais de segurança até daquilo que a gente tinha condições de desenvolver. Sim. E com isso a gente conseguiu rapidamente depois, no dia fatídico da confraternização, foi uma coisa que a gente já saiu dali para... André, pessoal, agora. A gente tinha um plano. Assim, isso é ótimo. Eu já tinha... Chegou a hora, a gente já estava com o plano arquitetado, era uma questão de detalhes, era uma questão de como a gente juntar os recursos e se mobilizar. Isso já é um grande sinal de empreendedorismo, né? Porque o empreendedor, eu vejo, né, que eu sou também, sempre tem que ter um plano na cabeça. Isso. Do que vai fazer. O A, o B e o C. Exatamente. O A, o B e o C. Eu falo muito com o meu sócio, com o Beto, que é um dos meus sócios, o Samuel e o Beto são meus sócios. O Beto, a gente conversa muito sobre essas coisas e ele sempre fala, tem que ter o plano A. O Beto é empresário há muito mais tempo que eu, né? É do ramo de casa de carne e imóveis também, então ele ia adorar esse papo aqui, inclusive. Ele sempre fala, tem que ter o plano A, B, C, D, talvez até o E, F, tem que ter. E a gente sempre tem. Se não der certo aqui, já pensa em fazer isso aqui der errado, isso aqui for mal. Sempre a gente tem que ter isso que vocês fizeram, então já era um gatilho empreendedor aí de vocês, né? Sim. E aí, o que aconteceu quando a gente abriu a empresa? A gente tinha um volume de trabalho muito grande, né? E, de repente, a gente abriu a empresa e o nosso volume de trabalho ficou muito pequeno. Caiu. Caiu. Esses clientes que gostavam de vocês lá vieram imediatamente ou demoraram? Vieram, mas aí até rescindir contrato, aí demora. A gente foi estruturando a empresa e tudo mais, mas não tinha tanta coisa para fazer, né? Então, o que a gente fez? A gente se aplicou nas ferramentas que a gente adquiriu. Então, o software que a gente comprou a licença, a gente começou a estudar, eu comecei a estruturar os controles financeiros, e aí as coisas começaram, o Sérgio começou a se dedicar a RH, que a gente começou a contratar gente, e aí quer dizer, a gente começou a definir quem vai ficar onde, como é que a gente vai jogar o jogo, né? Então, o Fábio assumiu operações, que é a cadeira que eu sempre ocupei, tá? O Sérgio, a gente falou, não, Sérgio, você entra em operações, quando o Fábio estiver muito ocupado, você entra ou tira férias, não sei o quê, e você vai cuidar do nosso RH e me ajudar no financeiro, tá? E todo mundo faz comercial, enfim, é uma família. Uma família. A gente sentou, arregaçou as mangas e não tinha tanta coisa para fazer, mas tinha muita coisa a ser estruturada. Processos, procedimentos, parcerias estratégicas para que fossem inseridas no nosso fluxo de processo. Então, nós integramos alguns fornecedores que já trabalhavam com a gente, revisamos esses processos para que a gente ficasse mais eficaz. Então, nós temos um escritório de advocacia que a gente trabalha há anos, parceiro, e que a gente integrou efetivamente nosso processo no escritório de contabilidade, para fazer a conferência de fiscal, de notas fiscais dos clientes e tudo mais, DP. DP também, quando a gente entrou no mercado de residencial, que a gente fazia empreendimento comercial, quando a gente entrou no mercado de residencial, a gente descobriu que a gente tinha que fazer as folhas de pagamento, os benefícios dos funcionários dos condomínios. Sim. Então, nós fomos buscar uma parceria também para que essa folha de ponto 6 fosse feita, e aí a gente foi designando dentro da empresa, à medida que a empresa está crescendo e cresce, a gente vai fazendo por departamentos com fornecedores parceiros agregados a nós com os procedimentos que a gente quer. Legal. Tá? Então, a gente montou, na verdade, como se fosse um pipeline, né? Uma cadeia de fornecimento para a gente conseguir atender o mercado de forma rápida, consistente, e à medida que a empresa cresce, eles ganham mais, nossos parceiros ganham mais. À medida que a empresa, se ela perder algum contrato, eu posso reduzir isso um pouquinho. Tá? Isso é muito bom. E isso não afeta o bolso de ninguém, nem o nosso, nem o deles, porque são questões momentâneas. Sim. Uma coisa vai equiparando a outra. Apesar da gente nunca ter regredido o tamanho da empresa até hoje, né? Mas é importante que a gente eventualmente está ancorado também numa cadeia em que a gente está dividindo esse risco. Legal. Então, isso também é uma visão de você ter flexibilidade no crescimento e eventualmente numa necessidade de redução, um downgrading que seja necessário. E o nome? Eu quero saber do nome, Sérgio. Como é que da onde veio esse nome? Porque história não é as iniciais, né? Era um nome, mudou. Censurado. O Fábio, a gente estava buscando um nome para a empresa, né? E o Fábio, de repente, tô aqui, tô todo enrolado,
Tô num vórtex aqui, o quê? Você tá onde? Tô num vórtex. Sabe que você... Bom... Eu quero saber, pô. Não, eu pensei uma coisa e ele pensou outra, né? Eu pensei a tragédia, né? Tu não vai... Sabe que você vê a privada girando assim, você indo pro buraco? Eu nunca tinha pensado nisso, mas faz sentido. Mas eu pensei. Mas o Hélio é mais filósofo. Ele pegou essa ideia, que eu achei bem bacana, e ele acorda todo dia 2 da manhã pra andar. Quanto? 2 da manhã. E acorda o condomínio todo. Daí, ele passa quando o condomínio... 4h30. Não, eu vou levar a canequinha que eu vou beber. Ele vai batendo no portão de todas as casas. Do condomínio. E acordando todos os É cachorros. uma coisa entendeu? desesperadora. Ainda bem que a gente mora em Campinas e ele em Vinhedo. Caramba. Ele acorda 2, 3 da manhã pra pensar na vida e ele lembrou do negócio da Vortex lá, que eu tive uma motivação diferente, né? Ele pegou uma outra, graças a Deus, né? Senão não daria pra associar a marca. E daí ele tem até hoje a frase lá que eu nunca vou conseguir decorar lá. Esquece isso. Sentença. Tem uma sentença lá que dá sentido de agregar pessoas Sim. a processos e não sei o quê. Sim, Mas, na verdade, esse nome, ele soava bem forte, sim. né? E a gente achava, e as pessoas que ouviam gostavam. Sim. Só que aconteceu que, além do problema da marca já estar com uma empresa de outra área, mas muita gente começou a pronunciar como Vortex. Ah, entendi. Cada lugar que a gente ia Falava era de um diferente. Aí parece inseticida, né? Sim. Aí vocês resolveram ir pra VTX. Não é só isso. A gente começou... Vocês apareceram para uma ação de divulgação, né? Que a gente está fazendo com vocês e tudo mais. E também houve a necessidade da mudança do nome. E a gente falou, puxa, há aí um movimento no mercado de modernização de nome. Todo mundo, grandes empresas, MEC, Riachuelo, empresas têm tentado colocar poucas letras. Sim. E a gente achou que caiu como uma luva. O VTX tem ligação com a Vortex, não deixa de ter. Nossos e-mails continuam vortexadm.com.br, a gente não vai mudar. Nós não estamos eliminando a Vortex, nós só estamos colocando modernizamos o nome, atualizamos para essa atual situação do mundo. De fato. Você vê, hoje em dia, tem muito aquela questão de UX que fala, né? Que é a experiência do usuário. E é uma coisa que eu ando estudando, assim, principalmente, por exemplo, se você pegar aquela embalagem que vem a batata frita do Mac, e você tirar o M, você vai saber o que é ainda. Né? Então as marcas, elas estão, a Coca a mesma coisa. Verdade. Se você, talvez se você, né, tampar o rótulo, muito provavelmente você vai saber. Então muitas marcas estão indo por esse ponto. Então essa modernização que você falou, Fábio, realmente, falando como profissional de marketing, é muito interessante. E o nome, quanto mais fácil, melhor. O seu cliente, ele tem que lembrar do seu nome de forma rápida, né? Então, administração de condomínio, administração de bens, VTX. Então, é algo que... E a gente tem, porque, por exemplo, se a gente falar aqui de... vocês chegaram falando, eu vou comer uma parmegiana. Todo mundo que vem na cidade, eu vou comer uma parmegiana, é bar do Alemão, aqui em Itu. E assim como muitos. Então, isso é uma coisa que faz muita diferença, de fato, né? Então, acho que... E também teve um outro detalhe, que foi o braço imobiliário, né? Que nós demos para a empresa. E esse braço imobiliário a gente queria diferenciá-lo. E a gente partiu para o VTX Imóveis. Entende? E aí, VTX é um nome legal, porque legal. Só que só imóveis talvez não seja o caso. Vamos estender. E aí, conversando com todas com pessoas e as empresas de registro de marca e tudo mais, e a gente viu a possibilidade, e eles nos deram, inclusive, essa saída de ter a VTX nominativa. Né? Então, você registra o VTX Imóveis, como fizemos, e também registramos a VTX, que é nominativo. Então, a gente pode pegar e fazer algumas derivações com esse VTX. Consequentemente, VTX administradora. Sim. Né? Legal. Então, isso tudo com registro, com todo esse trabalho. Isso é importantíssimo.
Então, para ficar mais tranquilo. Então, assim, deu-se a empresa. E quais são, de fato, os principais serviços que vocês fazem? Né, a especialidade de vocês ou as especialidades de vocês? Bom, vamos lá. Nosso carro-chefe é a administração de condomínios, associações, tanto residenciais quanto comerciais. Isso. E aí, quando você fala em comerciais, você fala em tudo. Offices, que são as salas pequenas. O Fábio falou shoppings. Shoppings também. Hoje nós não temos shopping. Shopping é grande, né? Nós temos pequenos malls hoje. Tá? Mas um dos nossos sócios... nós temos mais 2 sócios que ficam no Rio de Janeiro, cuidam da operação no Rio de Janeiro. Entendi. E eles entraram um pouco depois da gente, obviamente. E nós expandimos o Rio de Janeiro. E um deles é especialista em shopping, veio do mercado. E nos ajuda muito aí para a gente incorporar novos malls aí à carteira. A ideia é pegar realmente shopping grande com o tempo. A administração de shopping ela é um pouco diferenciada, é um pouquinho mais completa do que o empreendimento, porque você não administra somente a área comum, né? Você administra também a carteira de locação. Normalmente o shopping ele tem uma pessoa, uma empresa ou um grupo de pessoas que é proprietária e aí você administra, além da área comum, todos os serviços, você tem também a questão da administração das locações. Sim. Então ele é um pouquinho mais complexo, mas a gente faz também. Legal. É uma coisa que a gente faz naturalmente, porque a gente tem esse cacuete. Em função até da administração de shopping, a gente começou a administrar locações para os nossos clientes, porque os clientes sempre nos pediam, né? Aluga para mim, vende para mim, tá? E administra a nossa locação. E aí a gente abriu a administração de locação e aí foi um pulinho para a gente abrir a parte também de imobiliária. Mas não é nosso carro-chefe. A gente faz isso como um serviço agregado. Alguns clientes nossos se utilizam desse serviço, mas a gente até nem expõe muito, porque é um outro bicho, né? Costumo falar, isso aí é um outro bicho, é diferente. E a gente procura fazer isso com muita qualidade, com muita responsabilidade, e não divulga ainda muito isso. Estamos divulgando aqui para vocês meio que em primeira mão. A gente já faz isso há 2 anos. Mas a gente não... Se você entrar nas nossas redes sociais, você não vai ver uma divulgação forte disso aí. É uma divulgação a cada 6 meses e olhe lá. Entendi. Tá? Porque o que nos impulsiona realmente é a administração de propriedades. Tá? E aí, nessa administração de propriedades, a gente a divide basicamente em 2 grandes serviços. Você tem um serviço que é o tradicional de mercado, que você faz toda aquela gestão financeira, aquela gestão que nós estamos acostumados nos nossos condomínios residenciais, que você recebe o boleto, paga, aí a administradora fecha lá um relatório mensal com um book financeiro, que hoje em dia não é mais físico, ele é eletrônico, a gente é muito moderno nas questões de tecnologia. E aí esse é um produto, aí tem um suporte jurídico, aí tem todo o suporte desse produto básico. Nós somos da escola em que a gente, além desse serviço, a gente faz também a gestão de todos os serviços dentro de um empreendimento. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem um empreendimento que a gente administra no Rio de Janeiro, que tem 980 unidades privativas. Tá? Um empreendimento na Barra da Tijuca, ele tem... salas de pequeno tamanho, salas de grande tamanho. Comercial? Comercial, lajes corporativas. Ele tem um mall no meio dele, ele tem um centro de convenções, ele tem um estacionamento de 1.700 vagas. Nossa. Tá? É um bicho grande. Sim. É um bicho grande. Sim. E que está bem ocupado, deve estar com 70% de ocupação. Então deve ter residente lá umas 3.000, talvez 3.500 pessoas, mais o público flutuante. Pode botar pelo menos mais 2.000 pessoas por dia. Nossa Senhora. Tá? Então, é um empreendimento que tem giro. Tá? Nós, nesse empreendimento, fazemos a gestão de todos os serviços. Então, limpeza, segurança, portaria, recepção. O estacionamento é uma empresa gerida por nós, é uma outra empresa, mas todas, enfim, nós fazemos a gestão de todos os terceirizados do empreendimento. Tá? E aí é uma administração que nós entendemos que quase que uma administração de shopping. A gente só não administra as locações. E a gente está acostumado a fazer isso pela nossa escola, tá? Sim. De empreendimentos grandes. Que a gente consegue integrar, a gente consegue administrar bem empreendimentos que são multiuso. Então, nesse empreendimento a gente tem salas pequenas, grandes, centro de convenções. E agora imagina um empreendimento que se tem hotel, residencial, salas...
e tem tudo isso nesse empreendimento aí? Não tem, mas nós sabemos administrar esse tipo de complexidade, que a gente vem dessa escola de empreendimentos grandes, mistos, em que tudo está junto. Isso está crescendo muito, né? Está crescendo muito. É uma coisa que eu tenho visto aparecer muito. Mas, André, por que isso está crescendo? Tá? Vamos entender que é uma questão da sociedade. Tá? Nós temos uma questão que as pessoas estão cada vez mais se enclausurando. Elas não querem mais morar na rua, elas querem morar em condomínios. Já que eu moro em condomínio de casa, por que eu não moro num condomínio que já tem um escritório lá, um prédio de escritório, que eu possa transladar a pé? Tá? De repente pegar um elevador para sair do meu apartamento para ir para minha sala. Já tem também. Esse tipo de empreendimento já tem em São Paulo, vários. É o futuro. É o futuro. Então, quer dizer, e por que eu não posso morar também e trabalhar num condomínio que tem um shopping lá dentro? Também já tem. A mobilidade, principalmente em São Paulo, mobilidade urbana em São Paulo é tenebrosa, não dá para andar lá, né? Então o cara quer ter tudo perto, né? Agora, isso é maravilhoso para quem mora. Agora, imagina para quem administra. Não deve ser. Não, é que você começa a ter vários públicos distintos, com objetivos distintos. Sim. E você tem que, de alguma forma, concatenar isso. Você tem que convergir os interesses. Tá? Aí é que entra a mágica. Essa mágica não é software, essa mágica não é... não tem, a mágica é sensibilidade, são pessoas. Eu costumo dizer que nesse mercado de administração condominial, você conhece o melhor e o pior das pessoas. Sim, tá? Então, o lidar com as pessoas, com os grupos, nas assembleias, nas reuniões de conselho, nas reuniões de comissões que são formadas e tudo mais, você começa a ver interesses muito distintos. Tá? Então, você tem que, de alguma forma, tentar conduzir aqueles grupos e fazer com que eles interajam, eles entendam, troquem de boné com os outros grupos, entendam as necessidades dos outros grupos, para que você consiga chegar adiante numa assembleia em que você vai ter uma coisa bacana para aquele grupo como um todo, para aquela sociedade, aquela micro-sociedade. Então, na verdade, o trabalho que a gente faz é um trabalho de conciliação, é um trabalho de liderança, de trabalhar a cabeça das pessoas previamente, para quando for convocada uma assembleia, você já saber para onde você tem que ir, para onde vai aquilo. Porque se você faz uma assembleia com vários tópicos que você tem divergências, com vários grupos distintos, cada um querendo uma coisa, você vai voar a cadeira. Vai voar a cadeira. Você, quando tem uma régua de cobrança automatizada, que é o que a gente tem, então a gente bota os alertas para o condômino, tá? Ser lembrado via e-mail e tudo bem. Mas acontece... mas aí, absurdo, né? O cara se lembra. Você mora lá, pô. Não, mas aí vamos lá. Ele não pagou. Tudo bem. A gente, no 5º dia útil, manda mais um comunicado falando, manda o teu comprovante aí, que eu acho que não conciliou aqui, deu algum problema aqui com a gente. Entendi. A gente já forma sabe sutil. De forma sutil. Sim. Aí, se for o caso, a gente faz a ligação. Tá? Faz a ligação. E se ele não chegar num acordo com a administradora em X tempo, que é determinado pelo síndico, a gente disponibiliza para o escritório de advocacia cobrar judicialmente. Então vocês fazem essa parte de cobrar também. A parte de cobrar a gente faz. Administrativa. Essa parte, a cobrança administrativa a gente faz. Aí é uma questão de acordo comercial com o condomínio. Tá? Mas a parte de ação judicial de cobrança, não. Ação de cobrança a gente não faz, a gente não é escritório de advocacia e a gente integra até o nosso software, etc., com o escritório que o cliente quiser. Ele escolhe o escritório, a gente pode recomendar. Mas o objetivo a gente força muito o processo. Quando você começa sistematicamente a bater no processo, a inadimplência cai. Tá? Porque se você entra com ação judicial, isso pode levar 5 anos, mas vai entrar. Vai entrar. Tá? Então, essa é uma forma processual de você tratar o assunto. Existem condomínios que têm inadimplência crônica, grande. Que é o meu lá. Tá? Mas assim, grande realmente, e aí existe a possibilidade de você vender a sua carteira de recebíveis. Tem empresas que adquirem a carteira de recebíveis para frente ou para trás, e aí você tem que ver o que realmente, qual é a situação do condomínio e se vale a pena, porque isso te dá um deságio. Sim, com certeza. Tá? Te dá um deságio, você acaba tendo que aumentar a tua cota condominial. Então, acaba que fica mais caro de qualquer forma, mas você garante um fluxo de caixa contínuo. Tá? Então, é uma questão de se estudar. Nós temos alguns clientes que venderam os recebíveis para frente, e para trás também, aí tem várias formas, e isso funciona. Funciona
Mas depende do caso. Às vezes não é muito recomendável. Às vezes não... Lá tem caso de pessoas que a casa tá indo para leilão, né? E pra pessoa tá bom, tá lá, né? Não é nem a pessoa, parece que nem o responsável nem mora lá, tal, é um investidor, não sei. E aí a casa tá indo para leilão. Tá, a casa, você vê assim, é até engraçado. Sabe aquele filme Meus Vizinhos São Terror? Talvez você já tenha assistido esse filme. Eu acho que eu não. É um filme do Tom Hanks, antigo. Que a vizinhança é toda bonitinha, a casa. E tem uma casa que é aquela casa que todo mundo acha que é mal assombrada, não sei o que é uma casa toda velha. É assim lá. Você anda pelo condomínio, assim, às vezes vou andar com meu menino, meu cachorro. Aí você anda, as casas tem que manter é de condomínio de casa igual, né? Então tem que manter a pintura, tem que manter a frente e tal, certinho e tal. É chato isso, mas é bom porque a imagem do condomínio fica bonita. Aí tem uma casa que você olha e fala, meu, a casa... E é isso, então isso atrapalha muito a gente. Então, aí já conta o trabalho de vocês é importante, né, Fábio? A cobrança condominial, que é tudo isso que eles falaram, mas eu acho que nós, da VTX, a gente procura, como em outras áreas da empresa, a não ficar só na automatização, só na parte de tecnologia. Isso é importante. Tá bom, tem a cobrança parametrizada no software 5 dias antes, na data, 5 dias depois. Mas a gente tem conversado muito internamente da presença mais humana no condomínio. As administradoras, em geral, elas estão tentando o máximo possível deixar um contato mais distante humano. Eles querem deixar com a inteligência artificial, com a robotização. É horrível. Se ninguém está aguentando mais isso, né? E nós, quando a gente estava discutindo isso, a gente está cada vez mais percebendo. O humano, ele tem lá seus problemas, porque a gente depende de alguém, a pessoa falta, fica doente, tem que ter redundância, tem custo. Eventualmente diminui a rentabilidade da empresa comparando com o atendimento de robô. Sim, claro. Só que a qualidade não se compara. Do serviço, eu sei que vocês fazem um trabalho muito personalizado, né, para os seus clientes. Isso é uma grande diferencial. Antes do personalizado, a gente está disponibilizando para qualquer cliente da nossa carteira a possibilidade de entrar em contato com a empresa e falar com alguém. E segundo, num caso de cobrança, é o que ele falou, depende do contrato que foi firmado, né? Tem contrato que a gente não coloca a mão depois que o software cobra. Mas normalmente, que haja necessidade, antes de enviar para um escritório de advocacia, alguém do escritório liga. Sabe telefone? O pessoal não sabe mais o que é isso. Mais, né? Então, liga, aperta a tecla lá, ou então digita o nome da pessoa, e alguém atende. E daí ela fala, olha, você está devendo. Dá pra falar, né, no telefone. Aí depois formaliza, faz lá o que tem que fazer. Isso faz a diferença na cobrança também. Faz, claro, com certeza. No processo de negociação dessa inadimplência, porque a pessoa se sente mais confortável. Exato. Antes da gente ir para os nossos patrocinadores, eu vou deixar uma pergunta no ar para vocês, que é sobre os maiores desafios. Então eu acho que cada um pode falar um pouco, porque deve ter desafio nesse mercado, não é brincadeira, né? Quais são os maiores desafios que vocês enfrentam aí no dia a dia de vocês? Seja com um concorrente, seja com um condomínio que tem um síndico ruim, ou que condomínio tem problemas. A gente deve ter milhares, né? Então a gente vai agora falar dos nossos patrocinadores rapidinho, e aí eu quero que vocês voltem falando os desafios e a gente continua conversando mais um pouco. Esse papo tá legal pra caramba, tá vendo? Água mineral saborosa, água mineral de sucesso, gente. Tô falando da água Bioleve, parceiraça aqui do podcast Mundo Empresarial. E sempre, né, gente? Sempre chamando a atenção para essa garrafa linda, bonita mesmo, que a garrafa faz, que vem com a qualidade de água mineral Bioleve. E sempre com propósito pra lá de bonito, né, gente? Onde parte da renda dessa garrafa, como a gente sempre diz aqui, é revertida ao Hospital de Amor de Barretos, que atende mais de 1 milhão de pessoas gratuitamente a cada ano, com procedimentos de tratamento, prevenção e cura do câncer. Tá? E para reforçar ainda mais essa ação, a Bioleve, gente, estará presente apoiando o Carnaval de São Paulo. Em parceria com o Camarote Confraria do Sambódromo, a Água Faz estará presente lá com o intuito de divulgar, gente, intensificar com força mesmo, viu? E você também pode doar através do QR Code que tem na garrafa e a gente tá mostrando aqui para você. Esse QR Code, gente, leva direto para uma doação, tá? Para a página de doação super segura e que leva sua contribuição para o hospital diretamente, tá?
Bioleve, gente, empresa que preza pela qualidade, tá? E também pela comunidade. Tá aqui, ó, gente. Troféu Bioleve. Bioleve, gente. Água mineral de sucesso, energéticos, sucos. Bioleve, gente. O podcast Mundo Empresarial, com toda certeza, e todos os empresários que sentam aqui recomendam. Obrigado a todos aí da Bioleve. E também nós vamos falar da InTime Solution. A InTime Solution, que é uma empresa especialista em filtração, né? Filtração industrial e tudo mais, né? Então, assim, a InTime Solution é uma empresa com mais de 30 anos de experiência, né? E eles são especialistas em microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e a osmose reversa. Mas não para por aí, tá? A InTime Solution vai além do básico. Eles oferecem consultoria especializada que cuida de tudo, desde o diagnóstico do seu problema até a operação completa do sistema. Isso significa eficiência e economia para o seu negócio. Então visite o site da InTime Solution ou liga lá na empresa, conversa lá com o Rubens, com o Cadu e toda a galera lá que trabalha com eles, que eles são profissionais competentes, são muito bons, sabem do que fazem e vão te atender muito bem na sua demanda aí, certo? É isso aí, galera. Então vamos voltar aqui falar com os nossos queridos responsáveis pela VTX Administradora e eu deixei uma pergunta para vocês no ar, né? Que eu queria que cada um falasse um pouquinho quais são os desafios, né, desse mercado. Eu imagino que é um mercado muito desafiador, é um mercado que eu imagino que está em expansão também, né? Então quais são os principais desafios, ou 3 desafios para a gente pôr para cada um falar um pouco? Quem quer começar? Pode ser o Fábio. Fabiano, eu acho que um grande desafio que me veio assim à mente quando você é prestador de serviço, existe uma questão de você ter que fazer com que a empresa se desenvolva, ou seja, cresça organizadamente. Crescer só não adianta, tem que crescer organizadamente. Sim. E você tem que fazer, nesse processo de crescimento organizado, fazer com que o cliente que você já tem não sinta que você está crescendo. Ele sinta que ele sinta que o serviço que ele contratou continue no mínimo o mesmo. E é uma tendência natural do mercado, as empresas que crescem, que não conseguem se organizar tanto, que pode acontecer, ou que cresçam muito rápido, o cliente que você já tem sofra com isso. Muito, acontece isso eu muito. acho um grande desafio. Direto você vê, cresceu demais, não dá conta mais. E a prestação de serviço depende do humano, ainda mais a nossa empresa, que a gente tem um viés muito forte de atendimento humano, de alguém atender o cliente. A gente corre um risco, se a gente não se organizar muito bem, perder a qualidade no atendimento. E isso é um desafio contínuo diário. Eu imagino. Qualquer tropeçada que você der no meio do caminho, recai, a consequência vai direto para o cliente que você já tem ou que você está, ou o cliente novo que você também criou uma expectativa e não supre. E a prestação de serviço também tem um outro lado. Quando você faz bem, ninguém fala nada. Errou. Se você faz uma besteira, aí você é pior do mundo. Exatamente. E isso também acaba sendo uma propaganda hiper negativa no mercado. Com certeza. Uma coisa que o Hélio fala muito é de imagem. Mais do que rentável o contrato, mais do que um contrato que traga coisas boas para a empresa, mas a imagem da empresa tem que ser mantida íntegra. Sim. E é muito fácil você perder essa imagem, ser destruída é muito fácil. Não, prestação de serviço é um negócio que é capcioso, né? A gente tem aqui também, o nosso trabalho é prestação de serviço de comunicação, né, para as empresas e a gente vê que assim, você acerta cliente toda semana dando certo e tudo mais. Aí quando um dá errado, você fica, puta vida, que saco, por que eu errei? Como que eu não prestei atenção nisso? Aí você tenta, mas aí já fica aquela coisa, às vezes o cliente fica, e a gente erra, né? E nós temos uma peculiaridade, desculpa te interromper. Imagina. Por exemplo, você tem um empreendimento residencial, que geralmente são os empreendimentos mais nervosos, que tem 750 unidades. Foi tudo bem, teve uma assembleia ótima, enviou todos os comunicados, notificações que o corpo diretivo pediu para enviar, tudo certo, cobrança melhorou,
mas na hora de você enviar você emitir o boleto condominial do mês, que você aperta lá, você faz o processo no sistema, é tudo eletrônico, Sim. e dispara, são 750 unidades. Sim. Você errou aquele disparo. Putz. São 750 clientes. Isso é uma coisa que tem que tomar... Você vê, um erro, Simples, não é que é um erro pequeno, mas é um erro. É. Acaba com todo o Impacta acerto. todo mundo. Impacta todo mundo. É, tá vendo? É, você vê. E 50. pra você... Pode falar. Não, 750 pessoas incomodadas, no mínimo, né? Uma opinião minha, que eu acho que síndico morador, cara, eu não vejo dar certo. Eu não vejo, muito raro. Pois é, o síndico morador, ele é problemático para ele próprio. Porque ele vê ele se o desgasta. gosto dele. Não, mas não é só isso, ele também se desgasta com os outros condôminos. Então São fica uma vizinhos dele. situação ruim para ele. É. Acaba que o síndico profissional, eu entendo que vai acabar dominando mesmo. Eu acho também. Porque é a lógica, porque a pessoa não quer assim dispor no condomínio que ela mora, nem ser incomodada à noite. Chegou do trabalho, vai ser incomodada. Não faz muito sentido. Não, deve ser chato. eu pra acho, caramba. Teve uma vez eu estava conversando, aí uma pessoa que minha vizinha falou: por que você não se candidata a síndico, né? Você é empresário e tal, não sei o quê. Eu falei: olha, eu até acho que eu conseguiria dar ideias e executar algumas coisas aqui, mas segundo, eu não tenho tempo nem saco pra isso. Ficar aguentando e outra, aí você já fica, fulano já não gosta de você, aí ciclano já também não vai gostar e tudo mais. Então eu acho amador. A minha opinião, eu acho amador quando não tem um síndico profissional, né? Mesmo que a pessoa tenha até um bom conhecimento administrativo, jurídico, etc. Mas se ele mora ali, eu acho que há um conflito de interesse. Não assim, ela vai fazer só o que beneficia ela, mas ela vai fazer uma forma ali e ela é vizinha da pessoa que talvez não concorde. Então eu acho que isso é uma coisa que deve Alguém mudar. vai achar isso, né? Alguém vai achar que tem um conflito de Exatamente. Eu acho até que independente da pessoa ser amador ou até ser profissional e morar ali, eu acho que pode ficar ruim para ela também, em algumas situações. Assim, que tem síndicos moradores que são excelentes. Teve um que inclusive era ótimo, né? Ele era ótimo síndico, ele era um cara super educado, sabia conversar com as pessoas, assim, era um cara bom. Não aguentou, ele saiu, renunciou, porque falou: não, para. É desgastante. Ser síndico é uma função desgastante. Muito. Inclusive, quando a gente abriu empresa, a gente tinha a possibilidade de abrir uma empresa de sindicatura profissional, uma administradora, né? E aí, como a sindicatura é uma questão muito personalíssima, né? Porque quando você contrata um síndico profissional, você quer o síndico profissional, que é o André. Não quer o Sérgio, você quer o André. Eu contratei o André, eu quero o André. Mesmo que seja 4 horas por semana, 8 que seja, mas eu quero o André. Sim. Isso tira um pouco da escalabilidade. Então, um síndico profissional, ele tem algumas dificuldades, e a gente vê no mercado, é claro que dá para expandir, mas eles têm algumas dificuldades em ampliar o negócio. Chega num certo tamanho, por mais que ele monte uma estrutura para ele começa a esbarrar na falta de tempo dele. Com certeza. Junto com o cafezinho do cliente. Ele só toma café com o cliente e faz assembleia, mas começa a ficar, né? Não consegue mais. Tem uma restrição aí. Limite, né? Agora, Tem um uma limite. administradora, você teoricamente tem uma escalabilidade maior. Porque quando eu vou lá vender, eu ou o Sérgio ou o Fábio vai lá vender uma administração tradicional que seja, a mais simples, eles não querem que eu vá lá, que eu feche o relatório financeiro e vá lá prestar contas. Tá? Alguém do meu time pode fazer isso, tá? Não é uma coisa personalíssima, tá? Então, são serviços diferentes. Uma coisa que a gente tem, a gente não verticaliza a atuação, né? Então, a gente não vende mão de obra de recepção, portaria. Se a gente tem um suporte operacional dentro do empreendimento, esse suporte operacional é para administração. Interessante. Explicitamente para a administração, sempre, tá? Então não tem essa coisa, a gente não vai fazer sindicatura profissional, porque isso é outro segmento. Sim. Eu não vou concorrer com o meu cliente, é o cara que me contrata. O síndico é o cara que me contrata, eu vou concorrer com ele, eu sou louco. Não faz muito sentido. Outra coisa, eu vou concorrer com um cara que vende recepção, eu vou botar uma recepcionista lá, eu contrato recepção, imagina se a recepção é minha e se o gestor do prédio lá é meu. Um vai encobrir o outro, não faz sentido, é o lobo cuidando da galinha, não,
não faz muito sentido. Agora, eventualmente crescer para imobiliária, administração de locação. Então, a nossa estratégia é muito voltada para horizontalização. Entendi. Tá? Subir o patamar ou descer não é uma coisa... Não é o nosso É isso que eu ia perguntar, inclusive, agora. Como é que vocês veem o mercado imobiliário, empreendimentos? Porque para vocês, eu imagino que seja muito interessante. Quanto mais empreendimentos novos, condomínios, shoppings, centros comerciais. Ali em Campinas, por exemplo, tem um centro comercial muito grande. Vocês devem saber, eu não vou lembrar o nome, que tem vários predinhos com um monte de sala, tem... praça, fica bem se eu não me engano é na Dom Pedro. Praça Capital. Praça Capital, eu acho que pode ser na Dom Pedro, tem um outro eu acho que é na Dom Pedro. Tem na Anhanguera, tem o Swiss Park, também. Será é um que é o outro Swiss Park? Que tem, aí tem condomínios, Swiss Park tem os condomínios residenciais, tem um office, tem malls ali no meio. Tem um que a gente já gravou várias vezes lá, é vários blocos com várias salas e tem também na frente tem um negócio de kitnet também. Eu acho que é na Dom Pedro, eu tenho quase certeza que é na Dom Pedro. Possivelmente a Praça Capital. Que é a Praça Capital. Muito legal. Tem uma praça de alimentação no meio. Tem um lago com carpa. Praça Capital. Muito legal. Por Aquilo... um acaso foi eu que instituí aqueles condomínios com a incorporadora e era administradora ainda antes de ser comprada pela multinacional. Então já dá para saber que o serviço que vocês faziam era excelente, né? Porque realmente ali é muito legal aquilo ali. E para vocês é muito interessante que venham, né? Aqui em Itu não tem isso, por exemplo. Não tem nenhum aqui em Itu. É um empreendimento daquela forma, que tem uma praça de alimentação e tudo mais. Não tem aqui. E você sabe para quem a gente perdeu aquela administração? Para a multinacional? Não. Para a equipe que a gente treinou. Putz. Ela virou orgânica no prédio. Entendi. Contrataram os profissionais. Faz parte. E como que vocês enxergam o mercado imobiliário, né? Pós-pandemia, esse mercado de vocês também, né? De administração. Como é que vocês veem o mercado? A gente já está caminhando aqui para... Quanto tempo, Lucas? 1 hora aí? 1h30. A gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo, que foi muito legal. Mas como é que vocês enxergam o mercado daqui para frente? Vocês falaram que 2024 vocês já estão com contratos, etc. Mas como é que vocês veem o mercado imobiliário em si, que eu acho que é um mercado que dita muito sobre a economia do país, né? O mercado imobiliário como um todo, de forma ampla, ele normalmente tem um ciclo aí na casa de 10 anos de expansão e retração. Ele é cíclico. Então, o que aconteceu pós-pandemia? Uns 6 meses pós-pandemia, as incorporadoras começaram a tirar os projetos da gaveta e começaram a executá-los. Tá? Então, tem muito projeto sendo entregue agora, o que é bom para a gente. A gente está fechando o contrato de administração agora de empreendimentos novos. Tem uns 2 ou 3 aí entrando. Legal. Mas mesmo quando ele está em retração, tá? Que é a partir do 5º ano, a gente deve estar no 2º, 3º ano. Então, daqui, teoricamente, a 2, 3 anos, é normal, é natural. Você não me pergunta por quê. É assim. Se você olhar, as implantações de prédios, elas têm um ciclo de 10 anos. Elas começam a se repetir. Né? Tipo uma onda. Tudo é volume, né? Ação, por exemplo. Você vai ver bolsa de valores. É volume de compra. Aí sobe a ação, sobe a ação. Chega uma hora que esse volume ele é finito. Aí a hora que começa a descer, acho que deve ser. Então, o que acontece, o que impacta no nosso mercado de administração de condomínios, de empreendimentos e tudo mais, é que no momento de expansão no mercado imobiliário, que as incorporadoras estão entregando, a gente cresce que organicamente. É como se a gente fizer pouco esforço, a gente cresce. Tá? Sim. Nos momentos em que você tem uma retração, você tem que ser mais rápido. Para você manter a tua taxa de crescimento, você tem que ser muito mais agressivo na comercialização. Tá? Por quê? Porque não tem lançamento. Então, você tem que buscar o share de outras administradoras. Sim. Tá? Então, é natural que nos próximos 3 anos a gente cresça mais do que os outros, percentualmente, vamos falar. Percentualmente. Sim. Não necessariamente em quantidade de empreendimentos, mas percentualmente. Tá? Então, é um ciclo natural. Tá? A gente agora vai entrar num ciclo bom, tá? Acho que talvez desse ano, 2023, 23, 24, a gente 24 vai acentuar, vai ter muita entrega, tá? E 25 também eu acho que vai ter. A partir de 26 é uma incógnita. Eu acho que já começa a talvez reduzir, aí reduz a quantidade de entregas. Lateralizar. Aí já começa a ficar de lado, aí depois para.
Aí o momento para, aí você tem que arrumar outras fontes de captação. Entendi. Que não os novos empreendimentos. Basicamente, a parte de administração de condomínio é essa. Já a parte imobiliária, eu entendo que é contínua. Você tem oportunidade em qualquer momento. A parte de compra e venda, locação, isso é uma coisa... Que sempre vai crescer, né? Né? Isso, e tem a troca de posição, né? Você sempre tem a troca de posição na parte imobiliária, né? Você tem a questão do... Então, é mais... Teve um aumento na parte de locação, teve um aumento... Significativo de valor, né? Eu acabei comprando minha casa por conta do aumento que ia ter o aluguel. O aluguel... a oportunidade de alugar imóveis, etc., estava um valor muito alto. Eu acabei comprando minha casa. Falei, não vale mais a pena alugar. Né? A estrutura que eu queria residencial, eu precisava de um espaço como aquele. Acabei comprando a casa. Então, o mercado imobiliário, né, Sérgio? Então, eu sinto também que 2024 e 2025, eu sinto que são anos que tendem a ter uma retomada, porque digamos assim, a pandemia, ela deixou meio que de ser um monstro, um bicho-papão que a qualquer momento ela pode voltar. Eu acho que foi agora, em 2023, né? A gente ficou aí 20, 21, 22, meio que assim. Vai voltar, e se voltar, e se voltar, né? Então, eu acho que o mercado imobiliário, ele sente qualquer variação, né? Sem dúvida. Costumo dizer, a gente tomou logo no segundo ano de existência da empresa, a gente tomou a decisão de entrar no residencial. A gente não fazia residencial. Tá. E por que a gente entrou? Porque é infinito. Infelizmente, por conta da política de segurança pública que a gente tem no país, as pessoas não... se sentem cada vez mais inseguras morando na rua. Exato. Então, assim, empreendimentos comerciais são finitos. Sim. Tá? Eles crescem numa taxa menor do que os residenciais. Então, a decisão foi estratégica. Vamos trabalhar o residencial também. Tá? E foi um belo aprendizado. Por que foi um belo aprendizado? Primeiro que a gente vem com uma outra ótica. A gente vem com uma ótica do comercial. Tá? Então, a estruturação que a gente tem na gestão do comercial, a gente buscou levar para o residencial. Que é muito importante. Principalmente para os residenciais clube. Então, nós temos alguns residenciais clube que a gente até não faz a gestão, mas a gente ajuda muito o síndico. A gente fica muito presente e passa ideias para ele. E se ele algum dia quiser contratar a gente, tudo bem, senão não tem problema. A gente está perto dos nossos clientes. O importante é que a gente esteja com eles, passando o nosso conhecimento, trocando experiências. A gente aprende muito. O residencial até então foi um belo aprendizado. Nos trouxe uma outra perspectiva para a empresa. É um braço hoje que já responde por 35% da receita. Tá? E um pouco mais da metade dos clientes, porque o ticket médio é menor. O ticket médio do residencial é menor. É difícil de tratar, mas dá satisfação. Dá satisfação, porque à medida que você dá um bom atendimento, você também é elogiado. Você a casa da pessoa, né? É a casa da pessoa. E enfim, você tem que dar um atendimento humanizado, porque... e eu acho que essa foi a nossa sacada. Tá? O nosso crescimento no residencial foi o que nós falamos. A gente está atendendo de perto e com seres humanos. Isso quer dizer o quê? A profissionalização empresarial de algo é muito importante, né? É verdade. Você pega um conselho, uma diretoria de um empreendimento comercial de médio porte para cima, normalmente quem está ali no conselho e na sindicatura ou vai ter um síndico profissional extremamente direcionado por um conselho forte de empresários. Acontece naturalmente isso, André. Naturalmente. Sim. Esse empreendimento que a gente tem no Rio de Janeiro é impressionante. São, acho que 12 ou 13 pessoas no conselho. Tudo empresário. Nossa, mas eles tratam condomínio assim... com planejamento estratégico, que a gente conduz, tá? Dá as ideias, traz, mas é um conselho, não é atuante consultivo, também, né? É um conselho meio diretivo até, não é nem consultivo. E a gente leva as ideias, os projetos e eles validam. Então lá, só para você ter ideia, a gente colocou uma usina fotovoltaica de 75 kW no empreendimento, contratou 6 externas e uma hidrelétrica para reduzir a conta de energia, que é R$100 mil por mês. Caramba. Já demos aí 30% de redução na veia da conta. Vamos ver se a gente coloca mais usinas fotovoltaicas lá, que tem espaço de telhado. Então, só para você ter ideia de como a gente leva a coisa, o empreendimento comercial de médio porte para cima. Normalmente ele é totalmente disciplinado,
tem regras e é uma empresa. Ele é, normalmente, onde a gente está, a gente faz isso. Vamos pegar um último aqui, por exemplo, lá de Valinhos, né? De Valinhos a gente queria viabilizar um centro de convenções mais amplo, porque a gente tinha uma sala grande para fazer uma convençãozinha. Deve ter o quê? 150 metros quadrados aquela sala? Apoiado no foyer. A gente pegou aquele espaço, tinha um caixão perdido no entorno da sala. Nós ampliamos o centro de convenção, criamos mais 1, 2, 3, 4 salas, mais 4 salas grandes de 15 lugares, com toda a estrutura de internet, televisor, para você fazer reuniões de times, etc. Fizemos essa obra sem que se colocasse R$1 dos condôminos. Como é que você faz isso? Só com o caixa que... Não, a gente pegou, na verdade, tem-se um estacionamento lá rotativo. Tá. Abrimos uma concorrência para o mercado, para as empresas operadoras de estacionamento, e pegamos o que eles chamam de outorga. Vimos quem dava a maior outorga para um contrato de 10, 12 anos. Fechamos um contrato de 12 anos para o empreendimento, tudo acompanhado pelo síndico, obviamente. Tá? E essa outorga foi em torno de R$450 mil, mais os investimentos em equipamentos que a empresa colocou, por um contrato de 12 anos para explorar aquele estacionamento, não tirando o direito de uso de vaga de ninguém. Das 300 salas que lá se tem. São 300 salas, 3 torres de 100 salas. Tá? Então, captamos esse dinheiro e expandimos, fizemos a regularização junto aos órgãos que tinham que ser feitos, corpo de bombeiro, prefeitura, não sei o quê, expandimos e fizemos um centro de convenções, mais do que dobramos o tamanho dele e mais do que dobramos a receita do centro de convenções. Tá vendo? E aí você vai perguntar, algum condômino botou R$1 lá? Não botou. Não colocou. Não botou R$1. A gestão de vocês. Então, a gente, de alguma forma, lá a gente tem 2 pessoas residentes, por exemplo, nesse empreendimento. A gente faz a gestão completa lá. Entendi. Temos um síndico lá, que é síndico há muitos anos. Entendi. É um empresário também, tem a mesma visão que a gente tem. Né? Sim. Então, assim, fica muito fácil. Você faz as propostas e as propostas fluem. Tá? E ele agrega nas propostas, ele melhora as nossas propostas. Isso que é. Então, assim, é uma sinergia, é uma troca de experiências em que você consegue viabilizar grandes projetos, mas quando você olha no horizonte, esse projeto a gente demorou para botar de pé uns 3 anos. Olha. Tá? Da idealização, a viabilização financeira, aí depois a aprovação em assembleia, toda a concorrência, não sei o que, parará, a aprovação da execução da obra e tudo. Então, de certa forma, nós poderíamos elencar mais exemplos aqui, mas foi só um exemplo de, assim, nós tratamos como empresa. Isso é interessante porque vocês lidaram com dinheiro também, né? Isso. Então você vê, o dinheiro é um negócio que dinheiro na mão é vendaval, né? Então a gente sabe que para pessoas lidarem com dinheiro que seria, né, de todo mundo, tem que ter uma responsabilidade e um profissionalismo muito grande, prestar contas, etc. Então, você quer ver um outro exemplo? Nos empreendimentos comerciais, normalmente você pega a receita de estacionamento, sempre entra uma receita de estacionamento para o condomínio, né? No início do empreendimento, que ele está em ocupação, está sendo ocupado e que eventualmente 1 metro quadrado está caro ainda para quem está chegando, está estabelecendo a empresa e tudo mais, esse dinheiro às vezes entra na conta ordinária, que é a conta que paga limpeza, manutenção, as contas ordinárias mesmo do empreendimento, né? Mas depois de algum tempo, o empreendimento tem necessidades de sofrerem alguns retrofits, que a gente chama de atualização dos sistemas prediais, porque os sistemas envelhecem. Sim. É a impermeabilização que dura 10 a 12 anos. O elevador dura 25. Você vai fazendo manutenção. Chega em 25 anos, cara, 25 anos, ele começa a te dar uma manutenção que é melhor trocar. Porque ele não vai ter uma vida muito mais longa que 25, Nossa, então 30 esse anos. do prédio da minha avó que eu falei... Então, é isso aí. Então nunca mais subo lá. Não, mas por melhor que seja a manutenção... Não, ele funciona bem. Mas ele quebra mais. Não, mas você vê, parece quase o elevador do Titanic, velho. Aquele negócio... Nossa senhora, não é assim, mas parece, viu? Meu Deus. Então, o que a gente faz? A gente fala assim, olha, esse dinheiro aqui, por exemplo, do estacionamento que estava entrando para as contas ordinárias, para ter um condomínio menor, proprietários, por favor, comece a dedicar ele para um fundo específico, um fundo de reposição de ativos. Tá? Pega esse dinheiro, desvia para lá.
Tá? Não é desviar, isso é tudo em assembleia, aprova em assembleia, isso aqui. Guarda esse dinheiro. Separa para o lugar certo. Separa para o lugar certo, que é um fundo de reposição de ativos. Você vai ter que usar isso. O piso quebrou, vai ter que refazer fachada, você começa a ter o caixilho, vai começar a entrar água, você vai ter que fazer manutenção, que é do proprietário. Sim. Tá? E uma renda que vem de estacionamento, que é uma área comum, não é do locatário, não é do cara que ocupa, é do proprietário. Você tem que manter o seu ativo. Claro. Com esse conceito, você deixa de fazer uma série de aportes para recompor esses ativos. Sim. Então é difícil você pegar um empreendimento nosso que tenha 15, 20 anos, que os proprietários tenham que aportar para trocar algum sistema predial. É raro. Uhum. É porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho, porque a gente não deixa. Uhum. A gente faz uma poupança. Vou fazendo uma poupança e vou gastando à medida que o empreendimento... Porque a gente já sabe que os sistemas prediais têm uma vida útil. Sim. Aí eu trago da engenharia. Tá a diferencial então, aí. E aí você começa a buscar, olha, 5 anos você tem que ver caixilho, começa a vazar, 10, 12 anos impermeabilização, elevador é 25, cada sistema predial tem isso é uma tabela. E é o bem da pessoa, né? Então, é o bem da pessoa. Tem que manter, igual um carro, né? Às vezes a pessoa critica a marca X, Y, mas, mantém o carro, troca óleo de câmbio, troca tudo, vê freio. Você vai manter, aí a hora que você vê, beleza, passou um tempo e tudo mais, mas, cara, você vai ver o carro tá bom, tá seguro, tá funcionando, é a mesma coisa. Isso aí. Né? Você tem um elevador conservado, você tem piso, às vezes tem criança no residencial, aí se tem lá piso quebrado, pode cair, machucar, é tudo, e aí acaba virando a responsabilidade de quem? De quem administra e do síndico, né? Do síndico. Fala, minha mãe tropeçou num piso quebrado, quebrou a cabeça aqui, não sei o que lá, vocês não trocam isso? Aí fala, não tem dinheiro no caixa, então você vê, vai ter que aportar. Olha o quanto o problema pode virar uma bola de neve se não tiver uma boa gestão, né? Então, é assim, você pega uma coisa que às vezes o empreendimento é um empreendimento bonito, etc. Você vê a fachada, tá suja. Uhum. Aí você pode até tentar fazer uma lavagem com VAP, não sei o quê, mas se você lavar com a VAP muito forte, descasca. Não adianta, 5, 6 anos no máximo, tem que pintar. Não tem muito jeito, você tem que prever isso no orçamento. Não, vai normal. Bom, galera, muito bom, papo muito legal, muito aprendizado para mim, para eles, né? Com certeza para quem tá assistindo também, vai ser um papo muito legal. A gente sempre encerra, né, o nosso podcast falando para vocês darem conselhos, dicas para quem quer empreender, para as pessoas que estão entrando no mercado agora, as pessoas que querem se espelharam em vocês aí, né? Estão assistindo aqui. Então, começando aqui pelo meu querido Sérgio, tá aqui do lado aqui, ó, olhando para aquela câmera lá, Sérgio. Queria que você mandasse um recado, desse um conselho para quem quer empreender, para quem quer prestar serviço, que é algo extremamente importante, né? Ouvir de quem já está no mercado e está fazendo a diferença. Primeiro, não se limitar à idade, tá certo? Para fazer e para empreender. Tá certo? Haja visto aqui a minha pessoa. Vocês, sem querendo cortar, mas vocês começaram todos com a empresa com quantos anos? Quantos anos estavam? 90 e pouco. O que você quer? Você quer? Não liga não. Não é verdade. Não é verdade. 60 e pouco? Caramba, mas você tem quantos anos? Eu? 44. E você? Eu tô com 55, eu comecei com 50. Comecei com 46. Então, continue, só para vocês verem aí. É isso mesmo. Vocês que acham que a vida com acaba... 60 e poucos anos. Mas, na verdade, é isso. Acho que se a gente tiver um bom conhecimento, realmente colocar isso em prática e empreender. E se esforçar para fazer com que isso dê certo, né? E não perder as esperanças. Tá? Muito então, legal. Basicamente é isso. A questão da idade é muito importante, porque tem muita gente que chega numa certa idade e já acha que não dá mais nada. Não, eu já estou numa idade que não aguento mais nada, não faço mais nada. E várias pessoas que vêm aqui no podcast, às vezes começaram depois dos 40, né? O nosso advogado aqui da Global, o Sidney, ele formou advogado, acho que com 40 e poucos anos. E tá advogado, ele trabalhou de um monte de coisa e tudo mais. E agora ele tá advogado, a vida dele mudou, etc. Agora ele tem imobiliário, inclusive, também. E ele é um cara que é um outro exemplo. Eu acho isso, às vezes vejo a pessoa com 30... Eu tenho amigos que estão com 30 e pouco anos, já falam,
já era, não sei o que lá, eu vou ser isso aqui mesmo o resto da vida, né? Então, não, é um recado muito importante. E você, Hélio, meu querido, o que você pode dizer aí para quem quer empreender, para os jovens que estão chegando no mercado agora, né? E para os profissionais da área de vocês aí também, que a gente já sabe que não é uma área fácil de encontrar profissionais, como vocês falaram, né? Eu acho que, assim, para quem vai empreender tem que ser extremamente curioso, tá? Muito Sim. curioso, com tudo. E você tem que ter um projeto, tem que saber, assim, você não vai conseguir seguir 100% de um projeto original, isso não existe. Você sempre vai adaptar o projeto, mas ele tem que ser um projeto bom. Você tem que ter boas pessoas para ir contigo, tá? Eu acho que eu jamais teria empreendido se não tivesse o Fábio e o Sérgio para iniciar. Por que isso? A gente já se conhecia há 10 anos, já era uma questão, uma relação consolidada. Eram as pessoas certas, no local certo, no momento certo, a oportunidade certa e assim, cada qual com seus defeitos e suas virtudes. Sim. E a gente já fazia um time, era uma coisa simples. A gente, ao longo do tempo, formou, acho que é o bem mais precioso, além da nossa amizade, claro, a gente formou o bem mais precioso, que são a integração das pessoas embaixo da gente, porque se você pensa em fazer uma prestação de serviço, eventualmente se a empresa que a pessoa vai empreender for uma indústria e vai produzir um produto, eu acho que é diferente, talvez seja um pouco diferente, nunca fiz. Mas se é uma prestação de serviço, você tem que ter uma base, as pessoas têm que estar muito integradas com você, então você tem que abraçar as pessoas, você tem que acolher as pessoas, você tem que treinar as pessoas, porque essas pessoas da sua empresa são as pessoas que vão dar o carinho para os clientes, entregar o que tem que ser entregue, porque hoje a gente entrega bastante coisa, mas acho que a gente não entrega 20% do que a empresa entrega, do que a VTX entrega. Quem entrega sistematicamente são os colaboradores. E eles são demais. Ontem a gente foi numa reunião comercial, eu peguei o pessoal da operação e levei na reunião comercial. Eles deram um show. Então, de certa forma, a empresa é deles, porque e são pessoas que a gente ajuda no desenvolvimento o tempo todo, são pessoas que ensinam a gente, que trazem o feedback do cliente e que a gente tem que ficar muito atento. Então, se você vai empreender, empreenda com sócios que você acredita, que você confia, que você sabe quais são as virtudes e os defeitos e cuide das pessoas, não só dos sócios, cuide de todo mundo na empresa. Isso é muito importante. Todo mundo, tá? Isso é um recado valioso mesmo, realmente isso faz toda a diferença. E você, Fábio, o que você tem de recado para dar para essa galera aí? Você que é o mais novo aí, né? Bem mais novo. Você é igual eu aqui na sociedade, eu sou o mais novo do sócios. Tô meio até peixe fora d'água aqui. Entendi, tá. Não presta. Empreender eu acho muito difícil. Se fosse fácil, todo mundo empreenderia e daria certo. E 90 e poucos % dão errado. Mas eu vou dar um exemplo, não é em tom de brincadeira. Está acontecendo comigo só como emblemático. Um dos meus filhos, tem uma porrada de filho, um deles tem 13 anos. Ele resolveu vender brownie. Ele faz o brownie e vende. De forma amadora. Sim. Primeira coisa, paguei um curso. Então ele foi aprender sobre o produto que ele queria vender. Fez vários cursos já. Segunda coisa, definir um nome. Porque senão vende um brownie sem nada. De quem que é esse brownie? Não vai fazer diferença. Terceira coisa, qual é o gosto do seu brownie? Definir uma receita. Quarta coisa, ele não sabe mexer em planilha de Excel direito ainda. Montei para ele com de Excel, fiz o preço. Falei, quantos brownies você tem que vender no mês para repor o produto, para pagar, se remunerar e para guardar um dinheiro? Business plan. Sim. Plano de negócio. Sim. E daí para frente, forma bem amadora. Sim, pedagógica. As pessoas não fazem isso. Não. Eu tô te garantindo, porque é a segunda empresa que eu participo da gestão. A primeira era da minha família, eu não era nada, eu sou um funcionário, mas participava, e agora aqui como sócio, né? Nas duas empresas fizemos business plan. Na primeira empresa a gente ainda tinha acompanhamento do Sebrae, aprendi muito lá. Eles
prestam um serviço muito bacana, dão uma consultoria super boa para quem é leigo. Então, assim, faça o plano de negócio. Não vá abrindo qualquer negócio sem saber se a quantidade de coxinha que você tem que vender paga ou não o aluguel, o funcionário. As pessoas não fazem Mesmo conta. que seja talentoso, né? Talento não paga conta. Não, eu já vi até um gráfico assim, talento, esforço, planejamento, é bem maior o esforço, planejamento. Acho que não sei se é Mário de Andrade que fala. A arte, né, que é um exemplo do que ele fazia, é 10% inspiração e 90% transpiração. E empreender eu vejo que é isso também, né? A pessoa pode ter talento, obviamente os 3 têm talento, sabe o que tá falando e tudo mais, mas também tem que ter a dedicação e tudo mais. E planejamento é muito importante, né, Fábio, que você falou. Bom, isso a gente aqui bebeu da fonte de 3 caras experientes, né? Alguns mais, outros menos, né? Obrigado. Muito obrigado. Experientes. Mas que com certeza sabem muito negócio e é um mercado muito legal, um mercado em expansão. Então eu gostaria de agradecer vocês pela presença, esse bate-papo super legal que a gente teve hoje aqui. Foi um prazer para mim, um prazer para nossa empresa receber vocês aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Então, valeu mesmo. Até quem sabe a gente continuar e outras parcerias aí. Vocês estão crescendo, a gente também, graças a Deus. Então, voltem sempre, estão sempre... as portas da Global vão estar sempre abertas para você aqui. Obrigado, para André. vocês, Obrigado. né? Valeu? É isso aí, galera. Hoje foi mais um episódio muito legal do podcast Mundo Empresarial. Hoje a gente conversou aqui com o Sérgio, com o Hélio, com o Fábio, os responsáveis da VTX, que está crescendo. Já tem lá no Rio de Janeiro. Daqui a pouco vai ter em todo lugar aí do Brasil também. Eles vão estar administrando. Quem sabe eles podem administrar até o condomínio que você mora aí, o prédio, ou você que está precisando de uma empresa de administração com qualidade, contem com eles, os dados deles estão aparecendo aqui embaixo, né, QR Code para ir para o site, os endereços aqui, contatos e tudo mais, tudo que você precisar para se comunicar com eles, tá aparecendo aqui na tela e esse podcast vai ficar disponível o resto da vida aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado aos mais de 50 mil inscritos no nosso canal, é um prazer fazer esse projeto para vocês. Acompanhe as nossas edições todas as quartas-feiras, às 8h08 aqui no nosso canal do YouTube. Também logo após a exibição do podcast completo, vai também os cortes que você pode acompanhar trechos importantes, né, dessas entrevistas. Semana que vem tem mais. Muito obrigado. Você que quiser saber um pouco mais, também está aparecendo os dados aqui da equipe do Mundo Empresarial para você participar do nosso podcast. Até a próxima e valeu!